Start em Foco. Olá, estamos gravando mais um Start em Foco e hoje a gente trouxe o professor, empresário e consultor de inovações, Matheus Araújo. Seja bem-vindo, Matheus. Muito obrigado. É um prazer estar aqui e poder contribuir. Pronto, e o nosso bate-papo hoje ele vai girar em torno de ferramentas de gestão. Em épocas de crise, né, do coronavírus, a gente sabe que os micro e pequenos empresários eles vão ter que tomar algumas medidas, criar alguns recursos para que eles possam gerenciar o seu negócio, minimizando os impactos da crise. Foi pensando nisso, Matheus, que a gente trouxe você para que você possa conversar, por exemplo, sobre a ferramenta hoje que a gente está cada vez buscando pela necessidade, que é o home office. O que é que você tem para falar sobre isso? O home office não é algo novo no mercado de trabalho, mas que para essa realidade de pequenas e médias empresas é algo completamente disruptivo, porque muda a maneira de se trabalhar. Quando a gente fala de empresa tradicional, a gente fala de sempre o funcionário chegar na empresa, trabalhar de hora de início até a hora de fim e executar algumas tarefas que são atribuídas a ele. Mas no regime de home office isso muda um pouquinho, então você tem algumas metas a cumprir e existe uma relação de confiança que é necessária entre empresa e funcionário. E aí quando a gente fala sobre home office, que é uma das ferramentas, né, que a gente vai poder fazer uso, como o Matheus colocou, não é tão novo, mas dentro da nossa realidade local isso não é tão usado ainda. E aí a gente também fala de um equilíbrio, né, entre tecnologia, não só tecnologia, mas também de perfil de gestão. E aí como é que você acredita que essa união ela precisa e deve ser feita? O lado principal na realidade é o lado do gestor, porque ele é quem vai liderar a sua equipe. A empresa ela ainda não está preparada 100% para lidar com esse método de trabalho, mas é algo que os funcionários eles vão conhecer e que a empresa talvez descubra uma nova modalidade até para gerenciar tempo, entre outras atividades. Então, o gestor ele tem que ter algumas habilidades necessárias, como, por exemplo, saber ter a empatia com o seu funcionário. Ele vai ter que saber reconhecer que é um momento de adaptação, então ele tem que ter paciência com o funcionário para que ele se adapte. A família do funcionário ela ainda não está preparada para esse método de trabalho, então o funcionário ele vai ter que preparar o ambiente, ele vai ter que ter o equipamento necessário, internet, muitas vezes de um nível maior de velocidade. E o gestor ele vai ter que conseguir ter a habilidade de quebrar aquelas tarefas em microtarefas. Quanto menor ele conseguir fazer essa quebra, melhor para a empresa, porque vai ficar bem mais fácil de gerenciar e conseguir dirimir qual é o tempo necessário para conseguir resolver aquelas tarefas. Perfeito. E aí a gente também fala que isso é um processo de via de mão dupla. Não é isso, Matheus? A gente sabe do peso que vai recair sobre os gestores nesse momento, mas do outro lado também vão ter os colaboradores que precisam entender que essa modalidade não é o mesmo que férias, não é isso? Justamente. Esse momento que tem muitos memes agora surgindo, momento de Covid-19, então vou para a praia. Não é nada disso, é um momento de recolhimento necessário. Então a gente tem que saber reconhecer que ficar em casa é algo que é necessário, é algo que a gente tem que cumprir durante esse período para que a gente consiga achatar a curva de crescimento da crise. Mas o funcionário ele vai ter que saber reconhecer qual é o momento de início, qual é o momento de fim do seu trabalho e principalmente gerenciar esse momento. Isso é um acordo que vai ocorrer entre empresa e funcionário, então se vai existir flexibilidade ou não no horário de trabalho é algo a ser acordado também. Então se o funcionário ele vai ter que trabalhar das 8 às 18, qual é o seu horário de almoço, qual é o horário que a empresa vai poder contar com ele, se são atividades que não são necessárias serem cumpridas naquele prazo. Então o gestor ele vai ter que identificar, você vai ter flexibilidade? Se vai ter, eu posso cumprir minhas metas à noite e entregar no dia seguinte? Então é um acordo que vai ser feito e com base nisso aí a empresa e o funcionário vão conseguir resolver esse período e passar por isso tranquilamente. E vai surgir um grande aprendizado, como foi mencionado, onde caso a empresa identifique um aumento de produtividade, pode até surgir uma nova modalidade de trabalho dentro dela, durante esse período e após ele que vai ser continuado. Perfeito, então a gente está falando aí também de não mais horas trabalhadas, mas de resultado, né? A gente vai trabalhar muito mais com foco em resultado.
E aí, pensando nesse resultado, pensando nessa questão de como mensurar esses resultados, a gente sabe que hoje existem ferramentas, né, da tecnologia que estão à disposição de todos os empresários. E eu queria que você colocasse para o nosso telespectador que ferramentas são essas, qual é o custo de investimento que tem que ser feito, considerando que algumas pessoas sequer conhecem essas ferramentas, né? Se você pudesse sugerir uma única ferramenta para que as pessoas pudessem acessar e conhecer, que ferramenta seria essa e que benefícios ela traria para a empresa nesse momento? Falando de ferramentas, a gente tem à disposição inúmeras delas. A gente tem o Microsoft Teams, tem o Google Meet, tem o Webex, existem Zoom, enfim, plataformas não faltam. Então, resta decidir qual é a necessidade que a empresa tem naquele momento. Então, se ela precisa gerenciar tarefas, ela pode usar o Trello, que é gratuito. Ela pode usar para videoconferência o próprio Hangouts do Google, o Google Meet, entre outras situações. Para gerenciar arquivos, tem o Google Drive, tem o OneDrive da Microsoft. Então, realmente qual é o plano? O que é que eu preciso? Eu preciso gerenciar arquivos? É algo que toda empresa vai precisar fazer. Videoconferência também. Se quiser, não precisa nem ir muito longe. O próprio WhatsApp provê o recurso de videoconferência dentro da sua plataforma. Mas se você quer partir para algo mais profissional, grandes empresas como o Google e Microsoft estão provendo, devido à crise do corona, períodos de degustação maiores de suas ferramentas, que são pagas, como o Microsoft Teams e o Google Meet. Então, é um momento que você pode aproveitar para experimentar, testar em sua amplitude recursos profissionais, com foco em home office, em aprendizado à distância também, e, quem sabe, adotar isso até posteriormente à crise. Para escolher uma ferramenta, devido ao nível de profissionalismo e de opções que a ferramenta provê, eu escolheria o Microsoft Teams, porque ele vai fornecer tudo isso que a gente falou de maneira integrada. Perfeito. Então, o nosso objetivo com o Start em Foco hoje era justamente trazer para vocês meio que um panorama geral, ferramentas que você pudesse gerenciar a sua empresa mesmo diante desse cenário de crise. A nossa torcida é para que isso passe o quanto antes, né? Mas a gente não pode ignorar tudo que está acontecendo. Então, eu queria agradecer muito, Matheus, por estar aqui conosco e por emprestar seu conhecimento, trazendo tantas ferramentas interessantes para o nosso ouvinte e para o nosso telespectador. Eu quem agradeço a oportunidade aqui de estar auxiliando as pessoas através do programa. E deixo a mensagem que aproveite, não aproveite esse momento para parar, para descansar, mas aproveite esse momento como uma oportunidade de testar inovações que às vezes a gente fica receoso. Então, já que a gente vai ter esse período de pausa, vamos aproveitar, vamos conhecer e a partir daí, quem sabe até testar quem sabe até aproveitar isso como uma oportunidade de aumento de produtividade dentro dos nossos funcionários. Perfeito, então é isso, gente. A gente se encontra nas outras extensões do Start e no próximo Start em Foco. Start em Foco.